mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de julho. Eu li 5 livros, estão aqui os meus 5 livros e nem todos já tem resenha no blog, mas todos terão, então eu vou mostrar pra vocês rapidinho, vou falar pra vocês qual já tem resenha, vou deixar linkado aqui embaixo, e o que ainda não tiver resenha eu vou fazer resenha em breve, tá bom? Vou falar na ordem do que eu li. O primeiro livro que eu li no mês de julho, deixa eu colocar aqui, foi Cidades de Papel, do John Green. E eu comprei esse livro porque eu li A Culpa das Estrelas e apesar de ter gostado bastante, eu não foi aquela coisa tipo que acontece com a maioria das pessoas, que as pessoas amam e choram e tal. Eu gostei bastante do livro, achei a história bem bonita, achei a história até que bem romântica, porque eu imaginei que não tinha essa parte muito romântica, eu achei que era mais drama e tal. Achei bonitinha a história e tudo bem. Aí fui comprar um outro livro do autor porque eu gostei do A Culpa das Estrelas e me indicaram Cidades de Papel. Só que ai gente, eu odiei esse livro. Ai, eu achei muito chato. No começo do livro, eu vou fazer uma mini resenha porque já tem uma resenha dele lá no blog, tá? O link tá no box de informação. No começo do livro, a Margot, que é amiga do Quentin desde quando eles tinham 2 anos de idade, ela quer fazer uma vingança pro namorado dela que tá traindo ela com a melhor amiga. E aí ela bate na porta do Quentin depois de 9 anos sem falar com ele, porque ela virou a garota popular do colégio e ele é o nerd, magrelo e tal. Então ela fazia muito tempo que ela não falava com ele, e ele meio que gostava dela platonicamente, e aí ela aparece na casa dele 9 anos depois de nem ter trocado mais ideinha com ele na escola, e chama ele pra fazer essa vingança, e ele bobão, gosta dela e tal, vai. Eles ficam a madrugada inteira fazendo vingança, se vingando do namorado, se vingando da melhor amiga, se vingando de não sei o que. Então é muito divertido, é muito legal. O plano que a Margot traça pra se vingar de todas essas pessoas é muito inteligente, assim, tudo se conecta, sabe? É bem bacana. E pra mim, o livro poderia ter acabado aí, poderia ter... Poderia ter 20 páginas de livro, porque essa é a melhor parte do livro. E tá logo no comecinho, assim, juro pra vocês, deve ter umas 20 páginas e já acontece isso. E depois o livro todo é o Quentin procurando a Margot porque ela desaparece. Só que ela é uma pessoa, assim, bem problemática, que tem problema com os pais e ela já fugiu de casa várias vezes. Então quando ela some, ninguém liga a mínima pra ela. Nem os pais, nem os policiais. Ninguém liga, porque todo mundo fala, ela já sumiu tantas vezes, daqui a pouco ela aparece. E o Quentin tava achando que aquela vingança ia ser o momento em que ele ia voltar a ser amigo dela e que eles iam voltar a se falar no colégio e tal. Só que no dia seguinte ela desaparece. E aí ele fica perturbado, fica tentando procurar ela. E ele fica o livro todo procurando a Margot. E tipo assim, mesmo, ó, a vingancinha é isso aqui tudo é ele procurando a Margot. E esse aqui é o finalzinho do livro. Então, eu senti muita vontade de abandonar esse livro, assim, no meio, mas eu falei, putz, eu cheguei até aqui, vou abandonar o livro no meio? Vou até o final, na esperança de que o final seja mais divertido, seja mais interessante, mas não é. Então eu não gostei mesmo do livro, não recomendo. Eu não li nenhum outro do John Green, não tô falando mal especificamente do autor, eu não conheço outros livros. Tô falando mal mesmo de Cidade de Papel, que não gostei, achei chatinho, achei cansativo, achei arrastado, sabe? Não gostei. Os 2 próximos livros que eu li fazem parte da saga A Maldição do Tigre, então vou começar falando do primeiro e depois do segundo. Esse aqui é o primeiro e o livro conta a história da Kelsey, que é uma garota de 16, 17 anos, que ela começa a trabalhar num circo. É normal nos Estados Unidos as pessoas trabalharem durante as férias pra ajudar na faculdade, pra juntar dinheiro e tal. Então ela começa a trabalhar e ela acha um emprego num circo pra limpar a jaula de um tigre e alimentar o tigre. Só que quando ela vê o tigre pela primeira vez, ela percebe que ele tem alguma coisa de diferente, que ele tem alguma coisa de enigmático, sabe? Que ela tem vontade de ficar perto dele, ela tem vontade de passar a mão nele, mesmo ela sabendo que é super perigoso, ela tem vontade de chegar perto do tigre. E aí ela começa a meio que desenvolver uma amizade com esse tigre. Ela dorme no celeiro junto com ele, na jaula, não dentro da jaula, mas a jaula fica tipo num celeiro, ela dorme lá dentro, ela fica lendo poesias pra ele e tal. E aí um dia aparece um cara lá querendo comprar o tigre, aliás, querendo levar o tigre pra Índia pra libertar o tigre, porque o tigre branco, ele é um tigre branco, é super raro e tal, e ele quer levar a Kelsey pra Índia
pra que ela ajude na adaptação desse tigre. O tigre se chama Rain, na verdade o tigre se chama Jiren. E, na verdade, ele nem é um tigre, ele é um príncipe indiano que foi amaldiçoado há 300 anos por um cara muito malvado e tal, e ele virou tigre. Só que ninguém conta isso pra ela antes dela chegar na Índia, porque senão ela não acreditaria e nem iria pra lá. Então, chegando lá, esse cara que trabalha pra família desse tigre há mais de 300 anos, conta a verdade pra ela, fala que, na verdade, ele não é um tigre, ele é um homem, ele é um príncipe, ele tá preso no corpo de tigre há 300 anos e só agora que ela apareceu, ele conseguiu ficar 24 minutos por dia no formato humano. Então eles acham que ela tem uma coisa de especial e tal. E aí ela, que já tinha uma amizade com o tigre, começa a ter uma amizade também com o humano, o cara, o Rain no caso. E ela quer ajudar esse cara a se libertar dessa maldição. Porque, né, ninguém quer ser um tigre branco. Eu acho que eu queria ser um tigre branco porque eles são lindos. E pra ela quebrar essa maldição, ela tem que fazer várias coisas assim, dificílimas, sabe? Tipo, procurar um tesouro perdido, enterrado num cemitério, um negócio assim. São várias coisas assim, bem perigosas, assim, e bem no estilo Viagem ao Centro da Terra, sabe? Uma coisa meio sobrenatural, assim, bem legal. E ela começa a se apaixonar por esse tigre, ele também e tal, essa é uma historinha de amor. E ela descobre que ele tem um irmão, que é o Kishan, que também sofre dessa mesma maldição, e ele também é um tigre, só que ele é um tigre negro, é esse daqui. E o que acontece? Nesse livro aqui é basicamente ela conhecendo toda a história, ela lutando pra ajudar o Rain, e ela consegue completar uma missão, então ele fica com uma dívida com ela e ela quer ajudar ele a completar o restante da missão pra poder se libertar e não ser mais tigre. Então esse livro ele é bem assim, com bastante ação, ele é bem legal, é quando você tá conhecendo os personagens, e aí aparece o Kishan, que é o irmão oposto do Rain, assim, enquanto o Rain é todo romântico e tal, o Kishan é sarcástico, é divertido. Então é bem legal esse livro porque é a parte da apresentação dos personagens, da história e tal. Aí que ela se apaixona pelo Rain, fica naquele dilema, meu Deus, ele não é um homem, ele é um tigre. Ferrou a minha vida. E aí, esse segundo livro aqui, ela fica as primeiras 150 páginas nesse mimimi de ai, eu quero ficar com ele, mas não posso ficar com ele. E além disso, dele ser um tigre, que né, é um puta de um obstáculo, mas além disso, ela perdeu os pais quando ela era muito nova, então ela fica com medo de se magoar, de se entregar a esse amor e tal. Meu, é muito chato as primeiras páginas desse livro, porque ela fica com esse mimimi de adolescente, sabe? Tipo, vou, não vou, ai, não posso ir, daí ela vai, fica com ele, daqui a pouco ela se liga no que ela fez e, tipo, dá um gelo nele, sabe? Umas bobeiras assim. E aí ele fica correndo atrás dela e ela fica dando patada nele, tipo, bem mimimi, assim, bem bobinho, assim, bem romancezinho chato, sabe? Bem aquela menininha insegura. Então, é a Kelsey. Isso, a palavra certa é essa. A Kelsey é aquela menininha insegura. Então, as primeiras páginas desse livro que foi difícil, porque ela fica nesse mimimi com o Rain, fico, não fico, quero, não quero, sabe? Essas coisas. E aí, depois do meio, é que o Kishan, que é o irmão do Rain, que é o irmão sarcástico, engraçado, inteligente, mulherengo e tal, ele salva o livro, porque no finalzinho fica legal por causa dele. Mas eu não dei continuidade, eu tenho os 4 livros já dessa série, e eu não continuei lendo o terceiro porque eu me irritei realmente com a Kelsey, porque ela ficou muito indecisa, insegura no começo e me irritou, então eu li só os 2 primeiros, ainda não li o terceiro, tô tendo uma pausa aí pra curar a ressaca desses livros, daqui a pouco eu leio o terceiro e o quarto e conto pra vocês. O 4º livro que eu li no mês de julho foi O Lado Bom da Vida. Gente, esse livro pra mim foi uma surpresa, assim, muito boa. Porque eu comecei lendo e eu comecei assim... Demora um pouco pra você entrar no ritmo do livro, porque o livro fala sobre o Pat Peoples, que é este cara aqui no filme, e ele tem um problema mental. Inclusive, ele passa por um drama muito grande na vida dele e ele vai parar meio que uma casa especializada em pessoas com problemas mentais. Então, o livro é narrado todo por ele. Então demora um pouquinho pra você entrar no ritmo, pra você entender os pensamentos doidos dele, mas depois que você entende, Meu, é muito bom, é uma delícia esse livro. A leitura é gostosa, é engraçada, você entra realmente dentro da cabeça dele e você torce por ele, sabe? Você consegue sentir os dramas que ele sente, você consegue sentir raiva da mesma música que ele sente.
E é muito gostoso, assim, o livro é muito legal mesmo, foi uma surpresa muito grande, porque, como eu disse, nas primeiras páginas foi aquela coisa de conhecer os personagens, a apresentação da história e tal, e meio que não vai. Mas depois que vai, nossa, deslanche, eu achei muito legal. E eu nunca tinha assistido o filme lá do Bom da Vida. Depois que eu terminei de ler o livro, eu corri pra procurar no Netflix e tal, não tinha. E aí eu fui na locadora, veja bem, fui na locadora e aluguei o Lado Bom da Vida pra assistir. E, gente, que decepção! Que decepção! O filme não tem nada a ver com o livro, assim, nada a ver. Até o pai do cara, o pai do Pat, no livro, tipo, ele não fala com o Pat. Ele fica muito bravo com o Pat por ele ser instável mentalmente. O humor dele é medido pelo jogo de futebol americano, sabe? Então, o pai dele é tão instável quanto ele, mas assim, não a ponto de fazer loucuras que nem o Pat faz. E no filme, o pai dele é tipo super amoroso com ele, super amigo dele, tipo, what? Não tem nada a ver. Fora que, como no filme não passa os pensamentos que o Pat tem ao longo do dia, ao longo da vida e tal, você fica meio que sem entender a loucura dele, sabe? No livro você consegue pegar cada pedacinho da coisa que ele pensa. No filme ficou faltando muito disso. Poderia passar, assim, enquanto ele ficar correndo, tal, ele começar a pensar nas coisas, sabe? Pra deixar o filme mais interessante. O final do filme é muito bonitinho. Ele segue também o final do livro aqui, mas não é igual, assim. O livro e o filme são duas coisas totalmente diferentes, assim, completamente independentes uma da outra. Se você leu o livro e quer assistir o filme, assiste o filme como se fosse um filme aleatório, como se não tivesse nada a ver com esse livro que você leu, porque realmente não tem nada a ver com o livro. Mas o filme também é bem legalzinho, só não é fiel. E o último livro que eu li no mês de julho foi esse aqui do Harlan Coben, que é o Não Conte a Ninguém. E esse livro, engraçado, foi sugerido pra mim pela vendedora da Saraiva, do shopping aqui de Mogi das Cruzes. Se você estiver assistindo esse vídeo, obrigada, porque eu adorei. E a gente tava conversando sobre livros policiais, livros onde as pessoas morrem e as outras precisam descobrir e tal. E ela me falou da história desse livro aqui, que é o Não Conte a Ninguém. Que basicamente tem um casal, né, um homem e uma mulher, e eles comemoram o dia do beijo, o dia do primeiro beijo. Eles sempre vão naquela determinada árvore que eles deram o primeiro beijo e fazem um risquinho, assim, todo ano que passa. Então a árvore tem lá, tipo, 7 risquinhos, que já faz 7 anos que eles deram o primeiro beijo. E aí, numa dessas comemorações que eles vão até lá, num lago, na floresta meio afastada, a mulher dele é sequestrada e ele leva uma porrada na cabeça que ele fica em coma durante uma semana. Quando ele acorda, todo mundo fala pra ele que a mulher dele morreu. A mulher dele morreu, não sei o que lá, acharam um corpo lá, e foi um serial killer X que matou a mulher dele e fica por isso mesmo. 8 anos depois, o cara não conseguiu reconstruir a vida dele, ele continua de luto, ele não arrumou ninguém, ele não se interessa por ninguém, e ele começa a receber uns e-mails muito misteriosos com informações dele e da mulher dele que só os dois sabiam, sabe? Ele recebe um vídeo nessas câmeras de rua onde ele vê a mulher dele passando 8 anos mais tarde, como se ela tivesse envelhecido 8 anos. Então não é uma montagem. Ele começa a falar para as pessoas que a mulher dele não morreu, que a mulher dele, ele começa a revirar o passado e isso começa a levantar suspeitas contra ele, porque faz 8 anos, né? Então ele começa a se aprofundar nessa história e as pessoas não entendem porque que ele tá remexendo nesse passado tão pra trás agora e tal. E o livro se desenrola nisso tudo. Eu não vou falar mais, porque eu não posso falar mais, mas é muito bacana. É um livro assim que te prende, que você quer saber o que vai acontecer, porque realmente assim é uma coisa que você não esperava. O final desse livro é uma coisa que você não esperava, sabe? É muito legal mesmo. Vale a pena, eu super indico. É um livro mega pequenininho, olha, ele tem 230 páginas, um pouquinho mais. Dá pra ler em 2 dias, se você pegar e ler 100 páginas por dia, no caminho do trabalho, no ônibus, no metrô, antes de dormir, dá pra ler rapidinho e é uma leitura que você vai gostar bastante porque vai te prender. Então foram esses os livros que eu li no mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu gosto de falar um pouco pra vocês o que eu achei também, porque eu acho que é bacana pra quem gosta de ler saber o que a outra pessoa achou daquele livro. Então é isso, quem ainda não se inscreveu no meu canal, clique em inscrever-se aqui, assim você recebe os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!